Bom, vamos iniciar a mesa redonda, consulta médica, abordagem do paciente. Vou convidar para presidir esta mesa o nosso querido confrade, Dr. Carlos Augusto Ciarline Teixeira, doutorado em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará em 2011, atualmente é professor associado da Universidade Federal do Ceará. Dr. Ciarline, pode subir. Para secretariar a mesa, o estudante de medicina aqui da Unicristos, Rafael Vitor de Andrade Medeiros e Almeida. Lembrando a todos os acadêmicos e acadêmicas, confrades e confreiras, que nós temos um encerramento com sessão solene hoje da Bienal da Academia Cearense de Medicina, no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará, às 19h30. Doutor Ciarline, o senhor pode chamar os debatedores e os que vão... os debatedores e os expositores. Ok. Boa tarde a todos. Vamos começar chamando os expositores. Dr. George Magalhães. Doutora Maísa Colares. E doutor Paulo Roberto Arruda Tavares. Agora os debatedores. Os debatedores. Doutora Elizabeth de Francesco Daer. Adriana Forte. E Antônio Augusto Guimarães. Todos eles acadêmicos. Acho que a gente pode começar. Podemos começar? Nós vamos ter 20 minutos para cada expositor. O secretário avisará o expositor 5 minutos antes, fica bem? 5 e 1 minuto antes. Se o expositor precisar usar algum tempo a mais, que o faça, mas às custas de diminuir o tempo de debate que lhe caberá. Mas vamos tentar usar os 20 minutos. A primeira exposição seria do acadêmico Dr. Francisco George Magalhães de Oliveira, sobre quem... sobre o tema paciente hipocondríaco
Não tem. Pronto. Pode? Ok. Bom, boa tarde a todos, os colegas que estão aqui. E ainda bem que deram 20 minutos, eu cortei tanta aula, mas agora vai. Bom, eu sempre acho que a gente sempre deve definir as palavras e as coisas bem definidas, e sempre há um momento de começo. E a hipocondria é um clássico, porque ela começou justamente nos textos hipocráticos, e que significava abaixo do diafragma, local onde existia a bile negra. E naquela época, hipocondria e a manifestação de melancolia, até 1820, eram semelhantes, eram citadas, não havia muita diferença. E eu falo muito para os estudantes, às vezes, principalmente aqui, é que nós estamos muito presos, não é que é presos, né? Mas nossa origem realmente é grega. A palavra melancolia é muito interessante, porque melano é preto, melanoma, né? E cole é bilis, melanocole. E o excesso de bile negra era a causa da melancolia ou da tristeza, né? Isso originava do fígado. Bom, esses conceitos foram passando, o Roberto Bruto, em 1621, o livro dele, Anatomia e Melancolia, nem médico era, mas é um livro muito citado por todos, o Dr. Ivan deve ter lido, né, que é a respeito, são 600 folhas, inclusive ele era hipocondríaco. O Farré, considerado entre os psiquiatras do primeiros 50 anos do século XIX, ele fecha, depois de Pinel e depois de Esquirol, a grande escola francesa, né, escreveu muito sobre isso, e logo depois veio George Bard, que todo mundo sabe sobre neurastenia, né, ele é um neurologista americano, e o Freud, que depois resolveu pegar o conceito de neurastenia, fazer uma pequena mudança e citou como neurose de angústia. Pois bem, agora nós estamos em pleno século XXI, e um dia eu estava atendendo um paciente, aí quando eu voltei, a filha fez assim, quando eu olhei, tinha esse bilhete aí em cima, hipocondríaco, toma muitos remédios, né? É interessante, é muito interessante, eu sempre acho que quem está acompanhando os pacientes auxilia demais o médico. Ele teve diagnóstico, só foi possível por causa disso. Pois bem, então, se nós estamos no século XXI, o que é a melancolia hoje? Quem é você, a melancolia? Olha, em 2013, há um buraco negro que tudo arrasta, né? E isso daí, o DMS-5, que é a Bíblia da psiquiatria, primeiro foi em 1952, resolveu fazer uma mudança. Por quê? Porque os pacientes com transtornos de somatização ou somatoforme, eles procuram usualmente o sistema de saúde de medicina interna, que é primária, que é secundária, não os psiquiatras. E eles acharam o seguinte, que deveriam fazer uma reclassificação, um redimensionamento, para melhor o clínico geral ou os médicos de atendimento primário compreendam esses pacientes. E terminou colocando hipocondria em dois termos que vocês estão vendo aí. Transtorno de sintomas somáticos, que é o grande capítulo, e correlatos. 75% dos pacientes que é dito hipocondria, que é aquele vermelhinho lá de cima, aquele laranja, eles têm sintomas somáticos. Usualmente manifestações simples, que ele dá uma importância muito grande. E 25% tem o medo de ter uma doença, ou que vira a ter a doença, mas nem um sintoma somático, ou muito discreto. Mas ao redor disso aí, vocês estão vendo a nosofobia, que é, na realidade, nosos, em grego, é doença. Mesma coisa de patos, que é um outro termo que significa mais ou menos a mesma coisa. Hoje em dia, cibercondria, desde 1999, há estudos, são milhares de artigos. As pessoas procuram a internet para se dar autodiagnóstico. E há uma escala, aliás, no Brasil tem uma escala disso aí, de você medir o quanto isso é, porque eles não param. É o dia todo dando autodiagnóstico, tem estudos e mais estudos sobre isso aí. O toque de doença, claramente, é bem diferente, mas no início ele faz, assim, interseção com esses conceitos que estão aí no centro. A mesma coisa como o delírio somático. O delírio é quando é uma convicção tão absurda que você passa de dizer que, de fato, é hipocondria para transtorno delirante de doença. Vou mostrar alguns casos para vocês. Amplificação somatosensorial, eu me debato muito sobre isso, porque eu vou mostrar dois casos para vocês, já vi vários, mas dois bem simples, para a gente tomar muito cuidado com o que a gente afirma para os pacientes. Ali você tem a síndrome do estudante de medicina, todos aqui já viram o estudante de medicina, que quando vai fazer exame clínico, começava a palpar, são 500 gânglios que nós temos, começava a palpar aqui, o dedo não sai, vi vários.
Aí o gânglio aumenta. Aí agora ele tem certeza que tem a doença. Aí depois vai migrando para outra. Bom, essa questão conceitual disso, isso começou já no começo do século XX, mas depois, em 99, na década de 80, teve alguns escritos sobre isso, e hoje tem 2 trabalhos dizendo que isso não existe. Existe. Na minha opinião, existe, porque eu vejo vários. Não há dúvida com relação a isso aí. Nós não sabemos qual é a proporção, porque o trabalho inicial dizia que era 70%, assim do estudante de medicina. E se considera que é um transtorno hipocondríaco transitório. E ali você tem o que mais? Bom, para botar mais um pouquinho de confusão no meio, eu tenho 2 coisas que eu sempre citei, que eu acredito que existe. Isso daqui não está em livro, não acredito, mas para mim serve. Primeiro, a síndrome do escoteiro. Eu falo, e isso me serve muito no consultório. Síndrome do escoteiro, pessoal, o escoteiro ele é assim, né? Estou sempre alerta, né? O indivíduo vai aqui para a prova do futuro, começa a tomar cerveja, um peixinho, de repente ele sente tem 30 e poucos anos, sente uma dor aqui, aí não diz nada para mim, começa a suar, aí o amigo diz, rapaz, tu tá pálido. Aí diz, rapaz, tu acha? Aí desaba aqui, primeiro hospital, chega 10 para 11 horas na emergência, lotado de gente, o médico faz o eletro, não é normal, mas eu tenho que fazer outros eletros de hora em hora, eu tenho que fazer aqui uma curva enzimática, vou botar você na UTI. Se não for nada, amanhã você vai embora. De manhã, os eletros são normais, as troponinas são normais, e o médico que pega o plantão diz, rapaz, o que é que estava fazendo? Eu estava ali na Praia do Futuro, ele disse, eu acho que isso é um espasmo de esôfago, vou lhe dar alta. 4 dias depois, ele está em casa com todos os amigos, contando a experiência de passar uma noite numa UTI, horrorizante. Aí, de repente, ele está com a perna cruzada, a perna começa a adormecer, que antigamente acontecia, mas ele não prestava atenção. Aí ele não diz nada, quando adormece, mas diz, pessoal, me leve para a emergência, estou tendo um AVC. Quando chega aqui na emergência, a perna já não está mais dormente. Aí, no outro dia, ele acorda de madrugada, pensando na vida, aí escuta o coração, e normalmente nós escutamos pela madrugada, aí ele, opa! Aí quando ele diz, opa, o coração acelera, aí ele tem certeza que agora é um infarto. Vai de novo a mesma história. Uns dias depois, ele está aqui, o intestino ronca, o peristaltismo. A média é 3 por minuto, algumas vezes se escuta ou não. Ele disse, mas o que será isso? Será uma obstrução? Será um câncer? Aí vai para o doutor Enéas fazer uma colonoscopia, uma endoscopia. Isso, ele fica extremamente alerta a todos os sintomas a partir daquele dia que passou por uma má experiência num hospital. Isso é mais frequente que se pensa. Eu uso usualmente para explicar sobre isso aí. A outra, vocês lembram que na época que o filho do Antônio Carlos, da Bahia, faleceu de morte súbita? Pois é, a quantidade de pacientes que deve ter passado pelos consultórios dos cardiologistas, eu dei o nome de nosofobia lustre person. Não existe esse nome, não. Mas quando é uma pessoa de renome, uma VIP, é comum que as pessoas passem a interpretar o que seja parecido com aquilo. Isso existe. Eu não sei se tem estudo sobre isso aí. E para completar aqui, pessoal, para completar aqui, eu acho que vai vir uma tempestade por aí, que é disso aí. Eu já dei até o nome. Hipocondria, inteligência artificial levando uma hipocondria ao quadrado, ao quintuplo, do que é a cibercondria, que tem milhares de estudos sobre isso aí. Vocês vão ver. Podem ter certeza que vai ter. Autodiagnóstico e conversando lá com a máquina, que vocês vão ver. Bom, isso é que nós estamos. O que interessa aqui é que o DMSC fez um cataclismo de tudo isso, mas é bom que aqueles que se dedicam a essa área sabem que cada paciente é diferente. Bom, apesar de toda história, é simplíssimo, é só isto aqui. É o medo persistente que sintomas usualmente banais representam doenças, ou na ausência de sintomas, a possibilidade de ter uma doença ou vir a ter uma doença. Isso demora meses. 25% é o medo da doença, e 75% tem sintomas somáticos. Bom, e o que é o hipocondríaco? Quem é você? Algumas dicas aqui. Ainda vou fazer uma escala sobre isso. Os pacientes hipocondríacos são sempre um desafio. Buscam com alta frequência o sistema de saúde e, usualmente, a medicina interna e não os psiquiatras.
Eles trazem com frequência uma lista, é o paciente com uma lista na mão, de médicos diferentes, os insucessos terapêuticos e as falhas diagnósticas, que é pior, a insensibilidade. E tem mais, nada funciona. Tudo que foi feito só acrescenta efeitos colaterais. Eles são mais sensivelmente efeitos colaterais. E chegam para você e dizem assim, only you, doutor, somente você vai me salvar. Esta palavra, ela quase fecha um diagnóstico. É impressionante, only you. É impressionante. E o que é interessante, depois que você faz uma boa relação médico-paciente, e investiga, explica tudo, eles desaparecem do seu consultório. Voltam, sabe quando? 5 anos depois, 8 anos depois, 20 anos depois. Isso é a verdade. E tem mais, a negação é a regra e a resistência a qualquer possibilidade de psicoterapia. E é claro que você tem que ter muito cuidado com isso, por vários motivos que eu vou explicar aqui. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês alguns casos. Bom, esta paciente me procurou, o meu, ali, viu, trabalho, onde a gente trabalhava, ali é 5 para meia-noite, e ela me trouxe essa tonelada de exames, todos normais, repetidas vezes normais. Eu levei 1 hora, colhi a anamnese, já era 1 hora da madrugada, disse, olha, você pode vir amanhã para fazer o exame físico? Ela disse, doutor, sou do interior, veio. Eu levei 1 hora e meia, não deu tempo de terminar. Aí, você pode vir amanhã? Eu posso, não. Mas na sexta-feira, eu tenho uma bodega no interior, eu vou lá e volto. E na sexta-feira foi mais 1 hora, quase 1 hora e meia. Porque eu tive que explicar a ela que eu não ia pedir nenhum exame, que a doença dela necessitava fala. Bom, uma consulta de 3 horas e meia, mas quem é que é responsável por esta paciente? Quem está atendendo. É muito fácil pedir exame se fortificar a manifestação dessa paciente. Ela chorou muito, né? E eu disse, olha, você tem expliquei, você tem isso aqui, não é nem hipocondria, você tem um somatização imenso, intenso, todos os seus exames são normais. É muito fácil pedir exame. Então, está aí a quantidade de exames. Então, o paciente falar é a porta que ele abre para o médico. E escutar é o primeiro passo para adentrar isso aí. Escutem seus pacientes. Esta paciente foi incrível. Esta paciente, há uns 30 anos atrás, ou 35 anos, ela tinha uma nasarca de 1 ano, a albumina era menor do que 1, até angiocoronografia foi feita em messejana e nada de diagnóstico, sarindomiocárdio fibrose. E aí, eu gosto às vezes eu uso isso daqui, passo até para os meninos, que quando você, no final do história clínica, tem 5 formas de você avaliar. Uma delas é a fisiopatologia raríssima. Uma das raridades é esta aqui. Você faz 4 perguntas para o paciente. Você come como? Então, come proteína. Você tem diarreias? Não, não tenho não, doutor. Então, absolve. Você alguma vez ficou com os olhos amarelos? Não. Não tem aranhas vasculares, não tem ginecomastia se for homem, aranhas não são brancas. Então, ela fabrica albumina. Então, perde. Você notou alguma alteração na urina? Não pergunte sobre espuma, pergunte a alteração. Não, minha urina é normal. Só tem uma possibilidade. Enteropatia perdeu de proteína. E ela, depois de mais de 1 ano nessa conversa, nós pedimos uma serografia que hoje não se faz mais em Fortaleza, uma dificuldade. Eu vou trazer até o normal, porque ninguém vê. Ela tinha uma gastropatia hipertrófica e o nosso diagnóstico foi Ménetrier. Como é comum discutir na beira do leito, ela muito inteligente, quando eu cheguei na terça-feira, ou foi na quarta, o campus veio, gastrectomia. Aí disse, doutor George, aí é o normal, tá vendo as hipertrofias das pregas gástricas? Isso aqui é o normal. Aí ela disse isso para mim, eu aceito vocês tirarem meu estômago, mas eu preciso ter certeza desse diagnóstico. Isso salvou. Sabe o que ela fez? Ela vestiu a roupa dela, desceu lá da clínica médica, entrou na biblioteca da faculdade, leu tudo sobre a gastroenterite e disse que sabia tudo do que ia acontecer com ela se tirasse o estômago dela. Por causa disso, revisão de lâmina. Aí o Dalgmar fez o primeiro diagnóstico de gastrite linfocítica. Tinha 3 anos que tinha sido descrito e eu tentei algumas coisas, eu só vou fazer corticóide, já que é linfócito. Ela normalizou depois de 1 mês, a albumina dela ficou boa. Problema, eu usava para dar aula para os estudantes assim, no ambulatório. Ela vinha com muita frequência no ambulatório, estava ali. Ela não tinha nenhum insight, mas ela tinha sintoma da ponta do cabelo à ponta do dedo. Era um transtorno de somatização impressionante. E ela ajudava, porque olha que a história dela completa, era sempre a mesma coisa. Então, isso pode ocorrer, evidentemente, depois de 1 mês desse.
Esse aqui é um paciente que mora fora, nos Estados Unidos. Ele me procurou porque durante 14 meses ele monitorizou, ele é um atleta, monitorizou a frequência cardíaca dele, que basal era 63, e tinha subido para 68. E ele tinha convicção que tem uma doença. Além desse, ele me trouxe outros exames todos normais. Mas ele disse, eu me baseio nisso aqui, doutor, não é possível. Por mais que eu explicasse, não, eu tenho uma doença em curso. E ele tinha perdido peso, tinha passado por alguns problemas, né? Mas de 63 para 68, subiu-se. É possível ter uma doença aí? Impressionante isso aí, né? Aqui, uma paciente que eu atendi algum tempo atrás, é o seguinte: faz o curso de medicina, tirei da onde, estava na cadeira de cardiologia quando passou a sentir uma dor no hemitórax esquerdo anterior em forma de uma onda associada à taquicardia. Aí foi observando, terminou indo à emergência e tal, e lá com a frequência elevada, o médico disse que a crise era ansiosa e passou o prazolam. Aí ela disse que quando iniciou a cadeira de neurologia, começou a sentir dormência e queimação transitória nas extremidades, e aí conversou até com a professora, que a professora achou que não era nada também. Mais na frente, ela passou a observou que os ruídos do peristaltismo. É um caso lá do consultório, mostrando, tem outros aí, né? E aí o que é interessante isso aqui, olha que coisa isso aqui. Isto aqui foi da clínica médica para a psiquiatria. O paciente de 35 anos, portador de púrpura trombocitopênica idiopática desde a infância. Longo período assintomático, com piora desde dezembro de 2004, realizou sua esplenectomia em junho de 2005, devido à resposta insatisfatória à corticoterapia. Evoluiu com tremor de extremidades, insônia, cefaleia, dor no peito, mal-estar, extremamente ansioso e pessimista. A piora do quadro do paciente coincide com a doença e a morte do médico que o acompanhava no interior, que um dia disse, enquanto eu estiver vivo, cuidarei de você e nada lhe acontecerá. E um dia o médico morreu. Nós morremos. Olha, então, pessoal, é tomar cuidado, porque quem já leu o livro do Michel Ballantyne, e eu tenho um livro espetacular, no final dos anos 60, na escola inglesa, quando ele fez um encontro com os clínicos ingleses, e o primeiro seminário, a conclusão que chegaram os clínicos ingleses com ele, é que o médico é o principal fármaco, mas pode ter efeitos colaterais. Né? Bom, se esse aqui não tem, está aqui outro que tem. Vou mostrar aqui para vocês. É porque... Esse é um paciente que eu acompanho, e ele teve uma tontura e um pouquinho de dor no abdômen. E essas eram as queixas dele dia a dia. Eu acompanho há anos. E aí foi para a emergência. E na emergência, o colega atendeu e disse que não tinha dado nada, mas a tomografia deu uma gordura no fígado e disse que podia levar ao câncer. Ele ligou para mim chorando. Estou com câncer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala com os pacientes, principalmente os que nós não conhecemos. Isso aqui, uma paciente que eu acompanhava, tinha um pouquinho de demência, um SMD. E teve uma intercorrência, a família levou para a emergência. E o colega lá, até tirei o nome, ele botou anemia profunda com 10,7. Me ligaram lá desesperado. Eu disse, essa é a anemia que ela sempre tem da SMD. É assim. E botou em letras garrafais aí. Bom, então vocês veem que o médico pode provocar. Eventualmente, nós vemos isso nos hospitais. Eu ia passando e o paciente pegou a radiografia dele explicando para o outro. Eu disse, rapaz, é o seguinte, quando ele for sair daqui, eu chamei o residente, você pode dizer para ele que eu vou assinar que ele está no segundo semestre de medicina. Mas depois eu rebaixei para o primeiro, porque eu vi que ele não tinha síntese inverso, né, e ele está olhando o contrário aí, a radiografia. Então, nossos pacientes aprendem a contar muitas histórias se demora muito, né? Eu chamo até que isso é um viés do aprendiz, do paciente aprendiz. Isso tem algumas coisas. Mas isso pode derivar na síndrome do escoteiro, sempre alerta, que eu falei a vocês, está aí o símbolo sempre alerta. Bom, alguns pacientes não têm sintomas, mas têm a crença que tem a doença. Esse meu paciente me procurou e entrou, e quando entrou eu já sabia, porque os 3 que eu atendi, os 4, 3 ou 4, 3 com certeza, eles entram, olha para você, um monte de exame dentro do braço, dá uma paradinha, vem discretamente, senta, bota o exame aqui e diz assim,
doutor, eu tenho uma doença muito séria. Pronto. Esse paciente, ele acreditava que tinha AIDS, depois de uma saída aí com a fulana de tal. Tinha mais de 10 exames negativos, e o CD4 dele, vocês estão vendo aí, o CD4 altíssimo. E depois que eu examinei, aí eu disse, olha, as evidências aqui que você não tem, tudo isso, eu estou achando que realmente é isso, doutor. Mas eu tenho outra hipótese, mas só digo depois que você disser a sua. Eu disse, mas só tenho uma que você não tem. Tipo, eu vou dizer a minha. Eu acho que eu estou com mieloma múltiplo. E já trouxe, inclusive, a imunofixação normal. E quando eu falei para ele, e aí a gente aprende com o tempo, e eu acho que eu sabia até que dar notícia, mas eu disse, olha, você, quando vem a um médico, o médico, usualmente, o que é que você deseja do médico? Sinceridade? Que eu desejo sinceridade dos meus pacientes. Sim. Pois sente aqui, eu vou dizer o que é que você tem. Eu disse, olha, você tem um transtorno delirante, há necessidade de tratar, mas não é com os exames, é de outra forma. Ele levantou, você está dizendo que isso eu estou inventando? É desse jeito, né? Não apareço mais aqui. Você não aparece aqui, mas você deve procurar um psiquiatra. Uns 2 meses depois, uma colega médica que tinha me pedido para vê-lo, disse que ele tinha procurado e estava melhor. A convicção. Aqui outro, entrou 11 horas da noite, do mesmo jeito, bem devagar, sentou-se, disse, eu estou uma doença séria. Tinha ido com a fulana de tal para um determinado motel, e quando, no outro dia, ele já estava com a doença. No outro dia. Não adianta. E eu ia dizer que se a AIDS tivesse 12 horas de incubação, o mundo tinha acabado, não adianta. Isso daí era um sarcoma capose. E o que é pior, um primo médico, ele teve um ferimento, ele bateu com a escova, disse que ficou assim, meio vermelho a gengiva, foi perguntar se era sífilis. O primo médico disse que era, e ele me disse que tomou 12 Besentacis. Não é fácil isso aqui, né? Essa menina tinha um linfedema aterrorizante no braço, chorava desesperadamente. Aqui já é um passo além do que a gente hipocondria. Aqui já é aquela subclassificação. Aqui é transtorno dismórfico. Por mais que eu mostrasse que com a trena era tantos centímetros no braço, não adianta. Beirando, é um transtorno delirante. Depois de sertralina, numa dose um pouquinho mais alta, ela ficou bem. Aqui é um clássico, né? A mão não alcança. Essa senhora procurou um ambulatório, veio da dermatologia, foi para a clínica médica, e tinha até o laudo da parasitologia, que tinha mosca, que a mosca da fruta estava causando isso. Eu vi o laudo. 0,5 miligramas, doutor Ivan, de risperidona, ela ficou boa. Transtorno delirante parasitose, né? Isso daí já está além do que a gente está falando de hipocondria, são variantes. E se você pegar um paciente desse jeito, ali tem um errozinho, e disse que a plaqueta está levemente diminuindo o volume do corpo da plaqueta. Errado. O leucócito deu 200 a menos, está errado. Se eu quero discutir com o senhor tudo isso aqui, inclusive está os conceitos de VCM. Isso aqui não é fácil. Está terminando? 5 minutos? Tempo seu? Bom, então eu vou rápido. Essa aqui quis discutir comigo tudo, só um minutinho, tudo que tinha. Inclusive, leu aí, porque ele tinha essa podia dar um taquicardia, isso é fatal. Espera, fatal. E é interessante porque ele foi sem marcar, e eu pedi, e era 11 horas, ele veio sem marcar. Eu disse, não, marque, diga que eu tenho, não posso atender na frente. Doutor Jorge, ele deixou um bilhete para o senhor, tá? É o bilhete que ele deixou para mim. Olha aí. Caro amigo, se assim posso chamá-lo, na impossibilidade de dizer pessoalmente, recorri ao meio epistolar para dizer o quanto te admiro, o quanto respeito, o quanto considero o melhor médico. Clínico geral, geriatra, neurologista, gastroenterologista, com longos conhecimentos, psicanálise, extrasensorialidade, percepção, retrocognição, pré-cognição, parapsicologia, paranormalidade, quem sabe até a física quântica de Isaac Newton, 1400, e vai. Quando eu li, eu disse, marque amanhã, mais cedo possível. Isso aqui não é... Porque eu conhecia, ele não era assim. Ele era uma pessoa... Era um transtorno... Ele estava numa fase maníaca, uma coisa absurda. Olha... E outra que pode acontecer é que os pacientes que às vezes têm amplificação somatosensorial, está aí, 5 laringoscopias. Os pacientes têm a gosma na garganta. Refluxo. Um refluxo que pega a faringe, é faringo-laringeu. A gente tem que conversar com esses pacientes, porque de tanto estimular, muitas terminações nervosas para fala e para deglutição. Então, fica essa sensação. É difícil isso aqui.
Esse paciente aqui, ele fez mais de 30 dosagens de vitamina C, porque era macrobiótico, começou a ser doença do pé. E o bom é o seguinte, que ele começou a fazer num laboratório e no outro. E foi exigir, depois do laboratório, a devolução, e o laboratório deu, até tirei aí, 18 exames de vitamina C, todos normais. Impressionante isso aí. Isso aqui eu vou pular. E aí, pessoal, no século XXI, está aí. Olha a quantidade de remédios de uma paciente. Não é que ela estava tomando todos, o que ela tomou e o que estava tomando. Acha que é pouco? Está aqui outra. Não terminou não essa lista aqui. Daí vai para 52, ainda tem um pulsolmedrol. Bom, tem outros. Está aqui, esse aqui é outro, está aqui com 20. Eu tenho todas as fotografias, eu tenho um monte disso aqui. Polifarmácia. E está aqui outro, que tomou e que estava tomando. Anota no caderninho. Esse aqui não é só da gente, isso aqui é um americano que foi internado no Hospital Geral, que só tomava isto. E alguns chegam assim. Doutor, eu tenho isso, gastrite, labirintite, fibromialgia, depressão, problemas gástricos, muitos gases, e aí vai. E o outro chega aí e vai dizendo pouco apetite, muito esquecimento lá embaixo, pouco apetite sexual, traz preocupação. E o que é realizar? Eu faço isso, pessoal. Respire fundo, esqueça o mundo lá fora, se você quer ajudar seu paciente, nem que se chateie, vai ser longa. Procure ter uma escuta empática, é a única forma de ajudar esses pacientes. E use o benefício da dúvida, nunca diga o diagnóstico da primeira consulta. Cada paciente é diferente. Particularmente eu falo sobre a síndrome do escoteiro se houve um evento, porque eu pergunto sobre eventos. Se não, eu pergunto sobre eventos na infância. E, evidentemente, eu digo quase sempre, quando eu vou na segunda, na terceira consulta, que há algo que ele não se lembra, mas não se esqueceu, que é o que motiva aquilo. Mas o que significa isso, doutor? Eu disse, bom, se isso fosse rememorado, era pior do que você está sentindo. Podia ser um risco a você como sujeito, e deixar de ser sujeito com um surto psicótico. E isto que você está sentindo é como se driblasse isto. E a única possibilidade é você ir para um processo de fala, preferência psicanálise mesmo, porque se você descobrir, o encanto desaparece. Então, eu sempre converso nessa direção. E eu recomendo a vocês sempre prudência sempre. Por quê? Porque o atual conhecimento da medicina não está terminado. Este caso aqui, essa senhora só entra no meu consultório, se eu desligar, ela lá embaixo manda desligar o ar-condicionado. Desliga tudo, ela é a última. Ela entra, parece um astronauta. Anos com manifestação de intolerância ao frio, fadiga, flutuava isso, tonelada de exames, até que eu disse, rapaz, será neuropatia de fibras finas? Mandei para São Paulo, fez, é caro, não é barato. Está aí as fibrazinhas marcadas, ela tinha deficiência, era neuropatia de fibras finas. Anos desse jeito. Está aqui outro, que um rapaz jovem, mas tinha dificuldade na faculdade, porque ele estava mudando de cor, e sempre foi muito tímido. E ninguém acreditava nele. Até que eu, examinando, vi que quando ele ficava em pé, em ostostase, aparecia acrocianose. Tipo, e está em um POTS. Isso é muito comum no POTS. Até você, então, para você dar um diagnóstico de hipocondria, do que nós estamos falando aqui, ou daqueles outros transtornos que nós falamos todo aqui, é preciso um período longo para seu paciente, e lembrar que alguns pacientes têm sintomas. Eu me lembro de pacientes que eu tenho certeza que não é hipocondria, olhando no dia de hoje. Então, a gente precisa ter muita prudência em vários sentidos, até porque é possível que no futuro a gente descubra que transtornos mitocondriais, né, que transtorno de neuropatia de fibras finas, que alguns transtornos relacionados a algumas substâncias tóxicas do organismo. Basta falar que tem um bocado de patologias aí, siliconose, né, síndrome da guerra do Golfo, e por aí vai. Era isso, pessoal, que eu queria falar. A mesa tem uma proposta, presidência. Como nós tomamos o tempo normal e mais todo o tempo do debatedor, a proposta seria fazermos as 3 exposições em sequência e dentro do tempo, e ao término, com o tempo o tempo remanescente, a gente faz uma sequência de perguntas. Tá certo? Muito obrigado, doutor George. Gostaria de ouvir mais uns 300 casos também. Fiquei até com gosma na boca.
Chamo agora, então, doutora Maísa Colares. Nossa, pobre doutora Maísa vai nos falar sobre paciente prolixo com discurso desorganizado. Espere um pouco, que ele não está conseguindo conectar com o meu... Alguma coisa sobre ela? Não, vamos agora, falta pouco. Doutora Maísa é médica pela UFC, tem residência médica de clínica médica no HGF, mestre em medicina pelo UFC, é professora aqui da Unicristos, preceptora de clínica médica no HGF e é psicanalista em formação pela Sociedade de Psiquiatria de Fortaleza. Muito bem. É o seguinte, ele não está conseguindo colocar, então a gente vai passar... Não é o meu, não. O Tavares faz e depois... Tá certo. Então, seria a próxima apresentação do Dr. Paulo Tavares, que é médico clínico pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, professor de Clínica Médica da Universidade Cristos, preceptor de Clínica Médica do Hospital Universitário Walter Cantídio e membro dessa nossa Academia Cearense de Medicina. Vai nos falar sobre quando o não dito esconde o real na queixa principal. Ok, boa tarde a todos. Então, primeiro gostaria de agradecer a aceitação, né, do tema sobre consulta médica, né? Então, esse tema, como o doutor Ivan falou, tem cara do professor Edwilton, né? Eu realmente era um defensor assim, forte, né, da anamnese, exame físico. Então, me lembro muito do doutor Edwilton, na época que ele trabalhava com os médicos de interior, né, e com os estudantes. Então, quando não dito, esconde o real na queixa principal, né? Então, a queixa principal, eu tenho mais de 40 anos de clínica médica, então, na maioria das vezes, a queixa principal é a queixa bem manifesta, dor no pé, dor na barriga, uma dor no peito, mas em outras vezes não é o real sofrimento que o paciente está tendo. Daí a importância, ao longo da consulta, a gente descobrir qual é realmente a queixa maior do paciente, né? E muitas vezes a gente consegue só isso, eu deixo espaço lá, até no final da consulta eu coloco a queixa principal. E às vezes mesmo na mesma consulta eu não consigo ainda obter essa queixa principal, né? Então, lembrando que a queixa principal pertence ao doente, não é o mais importante que o médico acha em termos de risco de vida, como o professor Otto fala, né, a árvore mais frondosa, né? Mas é a queixa maior que mais está incomodando o paciente e ele quer que isso seja visto no primeiro plano, né? Isso aqui. Faço isso aqui, ó. O botão de baixo, Paulo. Apertando aqui. Opa, pronto. Então, a queixa principal ela está no bojo das etapas de anamnese, né? Primeira identificação do doente, a queixa principal, o histórico da doença atual, a história antiga, hábitos de vida e revisão de sistema, né? Então, a gente faz parte da anamnese do paciente. Opa. Então, qual é a missão do médico segundo o novo paradigma de saúde, né? Então, isso foi expandido, né? Tinha aquela abordagem inicial biomédica, que era centrado no órgão, na doença, era um centro que tinha implicações mais curativas, mecanicista. E depois veio pelo conceito da Organização Mundial de Saúde, em 1948, que saúde é aquele bem-estar biopsicossocial. E foi incluído, isso em 48, e foi incluído em 1984 a parte da espiritualidade, né? Espiritualidade não implica apenas em religiosidade, né? Eu acho que os dois
pilares da espiritualidade seria o quê? O amor no coração que a pessoa tem e o bem ao próximo, né? Isso aí, tendo isso, eu acho que já está muito bem de espiritualidade. Isso serve também para o paciente aceitar melhor a doença, né? Melhor a finitude, né? Elaborar melhor isso aí. E também as vicissitudes da vida, né? Em aspectos psíquicos e físicos, né? Opa, para cá. Então, na parte social, é importante você conhecer o grau cultural daquele paciente, no sentido até de poder saber como conversar com ele, para não usar termos rebuscados que ele não vai entender. E também na administração, na prescrição, né? Você não vai passar um remédio caro, né? Um paciente com baixo nível socioeconômico. Então, é importante essa parte social, onde ele mora, a parte de epidemiologia, e a parte psíquica realmente está sempre integrada ao nosso corpo, né? Então, aqui eu fiz a representação de um saco, né, onde tem várias queixas principais e a maneira como o paciente fala. Às vezes fala cefaleia, vai falar dor nos rins, desequilíbrio, dor no coração, e no meio delas está na queixa principal para a gente saber qual é. O hipocondríaco nunca fecha o saco, né? Sempre vai entrando queixa, vai entrando queixa. E o prolixo fecha o saco, mas balança o saco. E aí desorganiza tudo, né? E aí é complicado para a gente, né? Então, a queixa principal da história clínica é a maior razão da consulta. Ele vai lá, qual é o objetivo maior? Qual é a queixa maior? Oculta em boa parte das vezes, como eu falei, principalmente quando entra manifestações na esfera psíquica, né? Que são manifestações que eu acredito, o doutor Ivan pode falar, são manifestações que mais doem, né? Doem mais do que as físicas, né? Manifestações psíquicas, depressão, são as consultas mais urgentes que o paciente nos pede, né? Então, como eu falei, conclui-se muitas vezes no final da consulta, ou às vezes até na consulta seguinte. Então, isso aqui é importante, o médico deve valorizá-la e explorá-la em primeiro plano. O paciente chega com dor de garganta, se eu não examinar a garganta do doente, realmente fica complicado isso aí, né? Como a gente vê vários casos na emergência do abdominal, como é? O médico te examinou, deitou, examinar teu abdômen? Não. Então é importante a gente valorizar em primeiro plano a queixa principal do doente. Como é que você faz as perguntas, né? Para você já ter uma ideia da queixa, né? Qual foi o motivo que o levou a procurar ajuda médica? O que mais o incomoda no momento? Como posso te ajudar? Aí já tem uma pergunta que já coloca um componente de empatia no meio. O médico querendo ajudar o paciente. Não? São 3 perguntas básicas que você pode perguntar. Quais são as dificuldades de captar a queixa principal? Tem as razões do paciente, as razões do médico e do acompanhante, que vai na maioria das vezes. Dificuldade do paciente, né? Como foi citado, o paciente hipocondríaco, Maísa vai falar sobre o prolixo, são pacientes difíceis, né? Demora muito tempo, muitas resistências, né, por parte do paciente para entender que aquilo ali não é uma coisa orgânica, né? Vergonha, principalmente no aspectos de vida sexual. Então, muitas vezes a vergonha até do acompanhante, né? E aí eu peço muitas vezes para o acompanhante ficar um pouco lá fora enquanto eu converso com o doente, não tem problema nenhum quanto a isso. Ou então, quando eu vou para a sala de exame, eu converso no pé do ouvido, como se diz, né? Algum aspecto que eu gostaria de saber. Medo, vamos falar já sobre alguns medos, né? Que o medo, a gente vê depois, vai ser a queixa. Muitas das queixas principais é um medo de alguma coisa. E coisas do inconsciente, né? O recalque a nível inconsciente, então impede que algumas memórias, pensamentos, desejos venham à tona do consciente. É um mecanismo de defesa, aquilo ali realmente é insuportável para o consciente, né?
Estou falando aqui para perto da Maísa, a gente fica meio encabulado, da nossa psicanalista, né? Então, os medos não revelados, você tem que ir na busca ativa. Então, muitas vezes, a queixa principal está dentro deste medo. É o medo de ter um câncer, já viu vários casos de sofrimento, morte por câncer, uma doença incurável, abandono por conta da família, principalmente quando existe aquela que a gente chama insuficiência familiar, os laços muito pobres, o paciente já se vê abandonado, já mesmo saudável, né? Então, outro, seria medo de sentir desconforto, sofrimento, dor, né, que incomoda muito, dispneia, que é outro sintoma terrível. Medo de cirurgia, fazer cirurgia, medo de morrer na cirurgia. Medo de ficar demenciado. E dentro da demência é muito comum a história da dependência, perda da autonomia. Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? E muitas vezes aquele paciente cuidou de uma mãe, mas não tinha uma relação boa com a mãe e não pôde dedicar com toda a plenitude àquela mãe. Ele fica pensando, será que vai ter alguém que vai cuidar melhor do que da maneira como eu cuidei da minha mãe, né, deixando algumas lacunas e algumas falhas? Então isso é um medo muito comum. Ofuscamento da beleza, mais relacionado com as mulheres, nas doenças consumptivas, em cirurgias, né? Hoje em dia, com as laparoscopias diminuíram muito as cicatrizes, né? AIDS, tivemos oportunidade, eu e o Jorjão, de acompanhar um paciente, né? Ele teve uma relação extraconjugal e ele botou na cabeça que tinha contraído AIDS, né? Eu tinha uma ceratose actínica, que nada valia, achava que era sarcoma de Kaposi, e aí pedi um ELISA, não tinha nada, assim, pelo exame físico, pela história, pedi um ELISA negativo, insistiu, tá, eu vou pedir o Western Blot, né, que é mais definidor, negativo, e aí o menino dele começou a aparecer com as verrugas, né, achou que estava transmitindo AIDS para o filho, e saiu, foi embora, e eu sei que acabou no George, e teve uma crise delirante também, caiu no chão, uma crise conversiva, muito complicado. Medo de AM, AVC, a morte súbita, né? Dependência também, ficar com perda de autonomia, o medo da própria morte, né? Então, muitas vezes, a queixa principal, um dia eu estou com medo disso. Você tem que ativamente conversar com o doente. Qual é o teu medo? Especifique melhor o medo de doença. E nessa doença, o que, é que você entende? Qual é a tua experiência que você viu em outro dessa doença? O que, é que foi tão ruim nessa doença? Claro, a doença sempre é ruim, mas aquela coisa que mais marcou e que realmente desperta muito medo. E aí tem outras maneiras, além da verbal, da gente ler o doente. Para isso, a gente precisa ter algumas antenas ligadas. A Maísa, viu, também fiz um curso rápido de psicanálise, então a gente vê que a gente tem que manter umas antenas ligadas, uma atenção flutuante. Até um paciente, quando chega no consultório, quando bota a mão aqui, está com frio? Tá. Paciente que não está ainda envergonhado de falar as coisas, às vezes olha para o ar-condicionado. Então, tudo isso, enquanto você está ali perguntando ou conversando com a companheira, você está percebendo ali com o olhar o que está acontecendo no seu campo visual lateral, né? E aí vem tantas outras expressões, o corpo fala, expressões, posturas corporais, tal como franzir a testa, de preocupação, de cruzar os braços também, de insegurança, a vestimenta, a maneira como o paciente está vestido, se é um paciente mais formal, às vezes uma consulta mais formal, ele não se abre assim, para aspectos emocionais maiores, rebeldia, algum adolescente que foi levado, obrigado, né, pela mãe ou pelo pai, e aqueles vestimentos mais exóticos, pertence a um grupo, na verdade, esse paciente muitas vezes não tem consciência dele mesmo, tem a consciência do grupo. O que passa no grupo é a ideia dele, os conceitos todos daquele grupo. Às vezes vai de preto, essa turma que vai de preto, os gestos, como ele aperta a mão, se é um aperto de mão, né, mais apertado, com aquela mão reta, o braço estendido, tem que ser o braço mais próximo, indica uma aproximação maior,
as pernas inquietas, ansiedade, balançar a cabeça. Às vezes, a linguagem do corpo, ela desdiz o que o paciente realmente está sentindo por essas leituras, né, que a gente faz do corpo, né? O olhar, importante, né? O paciente com olhar baixo, envergonhado, com medo, um olhar evasivo, né? Está olhando para o outro lado, que não fixa em nada, né? Um paciente que está desinteressado na consulta, às vezes foi obrigado a ir para a consulta, né? A fala também é importante, né? O tom e a velocidade da fala, uma voz embargada, uma voz entrecortada, onde a emoção é muito importante nisso, né? Para a gente sentir. E é muito usado também em interrogatórios policiais, eles olham muito isso, essa linguagem do corpo, né? Ruborização facial, né? Grau de estresse, e o silêncio também, uma coisa importante que a gente tem que respeitar, pode ser uma linguagem também que o corpo fala. O silêncio responde até mesmo o que não foi perguntado, né? É uma grande verdade. E aí a gente vem aí para os conceitos, a gente é mais inconsciente do que consciente, a maioria das coisas que a gente faz, eu diria, tem esse componente do inconsciente, né, importante, né? Então, inconsciente, às vezes ali tem muita coisa ali, tem pensamentos que não são bons, pensamentos sujos, né, pensamentos assim, de agressividade, né? E aí o importante é o superego da gente para controlar todo aquele vulcão que está brotando dessas zonas abissais do inconsciente, né? Então, isso aí foi bem estudado e bem escrito, né? Principalmente pelo Freud, né? O inconsciente fala também, né? Então, tem a fala normal, tem a fala corporal e tem a fala do inconsciente, né? Então, tem que ter um certo poliglota, né, para avaliar esse paciente. É fácil? Não, não é fácil. Dá para treinar? Sim, né? Se você se o médico tiver o entusiasmo disso aí, né? Então dá para aprender, dá para treinar tudo isso aí, né? Basta ter o entusiasmo. O inconsciente fala o quê? Através de atos falhos, né? São lapsos de fala, de memória ou de ação, né? São substituições de nomes, às vezes são faltas a um determinado compromisso, né? Alguém é convidado para ir para um casamento, não foi, esqueci. A verdade é porque muitas vezes não estava querendo ir, não gostava muito daquela pessoa, né? Então, claro que todos esses atos, aquela coisa, né? Também a gente não pode psiquiatrizar tudo, né? Isso foi um ato falho, né? É a história do Freud, né? O charuto às vezes é um charuto. Às vezes é um charuto. Então, justamente fazendo a analogia com o falo, né? Então, o charuto às vezes é um charuto. Às vezes isso aí é só uma impressão, juntando com o quadro todo. História é importante. Os xistes são aquelas brincadeiras com teor de verdade, aquela daquele do Chaves, né? Aquela... Como é que ele diz? Querendo, não, fiz sem querer, querendo. Claro, o sem querer é que o consciente dele está dizendo. O querendo ele não fala, mas aquele querendo é do inconsciente. O inconsciente dele estava querendo fazer. Nos sonhos também manifesta também desejos reprimidos, conflitos inconscientes. Aí já vem o trabalho do Freud de 1900, né? E também nas neuroses também o consciente fala nas neuroses, que é um tipo de defesa, né? Defesa de conflitos que não foram totalmente recalcados, costumam se repetir, né? E aí cabe ao analista, ao clínico, né? Ver isso aí, tentar explicar para o paciente o que está acontecendo, né? Então, a neurose é a maneira, eles agem, né? Através do acting, né? Da atuação, né? A dificuldade de captar a queixa principal devido ao clínico. Primeiro, médico não receptivo, né? Não vai receber o paciente à porta, não dá um aperto de mão, não tem aquele sorriso aberto, uma consulta rápida e apressada. Então, sim, numa situação dessa, dificilmente vai ter uma transferência, a parte emocional, dificilmente o paciente vai se abrir para aquele médico.
falta de uma escutativa, olhando nos olhos por parte do médico, né? Aquela escutativa, o paciente fala alguma coisa, é isso mesmo que você quer dizer? Então, resumindo, tal, você vai falando, então você fica olhando nos olhos do paciente como se estivesse conversando, repetindo algumas coisas que ele fala, então ele vê que você está ativamente em interação com ele, né? Desvio de atenção para celular, para computador, para secretária, a falta da necessária empatia, como o professor João falou de Lister ontem, né, professor João? Que era se colocar no lugar do outro. Isso é bíblico, é aquela coisa de realmente de solidarizar-se, de compadecer-se do outro, né? Então, isso é fundamental, esse bom rapport, a boa relação médico-paciente. Necessidade de enquadrar dentro do arquétipo de médico no imaginário do paciente. Então, todos nós, né, isso aí entra já do Jung, né, aqueles arquétipos, né, do inconsciente coletivo, algo como se fosse herdado, né, da natureza humana, que a gente imagina uma mãe deve ser amorosa, que abraça, que beija, que aconselha, o médico também, que deve ter um saber, que vai resolver o problema dele, que é um médico humano. Então, é aquele conceito que todo mundo faz de determinada pessoa, inclusive do médico, né? Então, que satisfaça esse arquétipo imaginário, né, de médico, né, desse tipo. E não atender a expectativa que o doente tem em relação ao clínico, de um sujeito suposto saber, dificultando a ação transferencial. Isso aí já é mais de Lacan, que ele imagina que o médico tem porta capacidade de descobrir as coisas que ele tem, principalmente a nível psíquico, né? Que isso aí é mais ligado com a parte psíquica, né? Então, ele tem aquela investidura naquele médico, pela confiança que tem, se o médico satisfaz esses pontos, fica mais fácil ele se abrir através dessa confiança e que deixa transparecer alguns pontos do inconsciente, né, de alguns labirintos do inconsciente para o médico tentar interpretar, né? Tem um processo transferencial disso aí, daquele do suposto saber, né? Só tem quando se pensa que esse médico possa realmente conhecer o que ele tem, né? Então, é um fenômeno que desejos, sentimentos e expectativas inconscientes do paciente, normalmente ligados a pessoas do passado, principalmente pai, mãe, pessoas próximas, são projetados inconscientemente no profissional, né? Então, às vezes, ali tem um simbolismo, o profissional representa como se fosse um pai, né? E ali vem justamente a análise, né? Essa transferência fundamental, mas também isso aí não acontece só entre o analista e o paciente, mas também entre o clínico e o paciente também, desde que houver um enquadramento, o setting analítico, né? Você vai conversar abobrinha com o paciente, de repente, uma coisa mais assim, aberta, né? Então, ok. Então, tem que ter esse set, um local adequado, está falando sobre as emoções e tal, né? Então, o papel do acompanhante, o acompanhante ajuda como uma memória auxiliar, às vezes o paciente está demenciado, então, segundo olhar, ver como se realmente aquilo que o paciente está se queixando, segundo a visão do cuidador daquela maneira, consegue organizar a história. Pode dificultar também, o paciente também não se abrir, quando ele constrange a fala do paciente, ele fica perante o acompanhante, envolve-se em discussão com o paciente, usa o médico como juiz para opinar sobre conflito entre os dois, né? Aí é complicado. Às vezes você tem que conversar isso à parte com o acompanhante, né? O início da sabedoria é o silêncio e observação. O silêncio do paciente, o médico também precisa daquele silêncio para essa observação, através dessas antenas, que inclui aí também linguagem não verbal, a parte do inconsciente, né? E aí, homenagem ao nosso professor Eduilton, né, entusiasta e difusor da anamnese clínica, muita saudade nos deixou, né, por tanta participação muito presente, né, com as ideias brilhantes, criativas, e muita saudade deixou.
E, por fim, havemos a queixa principal, a gente deixa para o final da consulta, temos a real queixa principal após a gente usar de todas essas linguagens, a linguagem normal, a linguagem não verbal, que é realmente uma grande parte da nossa linguagem é não verbal, é corporal. Né? Obrigado. Agradecemos ao doutor Paulo Tavares, parabéns pela metáfora papal aí, né? Eu acho que a gente vai, em seguida, já ouvir a doutora Maísa Tavares. Deixa eu só dizer qual é o sentimento nosso da mesa, de que o núcleo principal desse nosso evento consiste nas falas dos expositores, de modo que a gente está deixando que o tempo seja usado mais ou menos ad libitum e subtraindo o tempo dos debatedores, que esses se adaptam, pode, né? De modo que a gente vai provavelmente cumprir isso. Doutora Maísa, por favor, já foi apresentada, é uma honra. Primeiro, eu queria agradecer, né, de vir aqui com essa mesa tão eclética e de companheiros tão queridos, né? Eu disse para ele que eu já estou ficando nervosa. E ele bote direitinho, o rapaz ali, né? Então, para começar. Conseguiu? Tá. Então, eu vou falar sobre o paciente prolixo com uma fala desorganizada, né? Na verdade, é um pouco de tudo que os meninos já falaram, né? O que é um paciente prolixo e a importância disso para que a gente possa ter uma boa consulta médica. Cadê meu bichinho? Ele quer me deixar nervosa. Não, eu sei. Tá. Vá passando aí, não dá para você ficar passando? Hein, moço? Hein? Deu certo? Ele vai começando e a importância desse tema. O que é que o paciente prolixo ele pode causar? Ele pode causar uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade naquilo que é falado e o que é recebido, tá certo? E o paciente prolixo ele faz a gente exercer a nossa capacidade de olhar, um olhar empático, um olhar humanizado, mas, ao mesmo tempo, um olhar focado, porque esse paciente precisa ser ajustado, né? Não, volte. Aqui, isso. Então, ele cria barreiras comunicativas, né? E essas barreiras comunicativas, eles têm impacto terapêutico, né? Interfere diretamente na eficiência da comunicação e na qualidade da relação terapêutica estabelecida. Isso era o que eu já estava falando. Isso faz com que a gente precise ter uma habilidade essencial, né? Qual é a nossa habilidade? É ter um manejo empático e estruturado desse paciente que é prolixo, que é fundamental para um atendimento clínico eficaz e humanizado. Próximo. O que é definição de prolixidade? É a fala excessiva. É aquele paciente que chega com aquela verbalização abundante, né? Ele tem desvios frequentes do que ele quer dizer.
né? A gente vai ver exemplos mais na frente do que é uma fala objetiva e do que é uma fala prolixa, né? Aqui, por exemplo, eu sou psicanalista em formação. Então, para mim, quanto mais o paciente falar, melhor. Mas não necessariamente numa consulta clínica. A gente tem que ter a habilidade de tentar fazer com que esse paciente volte um pouco para o foco. Isso produz o quê? Atendimento prolongado, né? Consultas que se estendem além do tempo previsto. Nós, clínicos, gostamos desse tipo de consulta, né? Então, de alguma maneira, a gente tem uma habilidade de lidar com isso. E acaba tendo uma falta de objetividade. Às vezes, o paciente prolixo é um traço de personalidade, tá certo? Mas existe também a prolixidade como uma característica de uma patologia, de um diagnóstico que precisa ser dado. Próximo. O que é uma comunicação objetiva e prolixa? Um exemplo bem claro, né? Uma comunicação objetiva. A consulta foi remarcada por dia 15. A consulta foi remarcada por dia 15. Ah, meu Deus. Por dia 15 de julho. Podia ajudar ali? Dá certo? Né? E o que é um paciente prolixo? Ele diz assim: liguei para o consultório ontem, conversei com a secretária que me atendeu muito bem, ela verificou a agenda e me informou que estava cheia, porque a médica estaria em um congresso importante em São Paulo na data original. Então, precisou reorganizar todos os pacientes e me ofereceu o dia 15 de julho, que aceitei, mesmo sendo um pouco distante. Está vendo como é a diferença de um paciente de uma coisa mais objetiva e de uma coisa prolixa, né? Então, espera aí, eu voltei, é para baixo, né? Então, o impacto da prolixidade ela impacta em 30% no tempo estendido. 40% os sintomas podem ficar perdidos do paciente e 60% leva a um desgaste profissional. Agora, profissionais que relatam maior exaustão. Quando eu falo assim, parece que eu estou dizendo assim, nós não vamos aceitar esse paciente. Mas por que eu coloquei isso? Porque existe mesmo uma certa rejeição dos médicos para pacientes prolixos. E a gente precisa trabalhar com eles, porque eles são pacientes que precisam de muita ajuda. Então, qual o padrão de uma fala prolixa? São pacientes que têm excitações. Eles fazem pausas frequentes, né? Eles recomeçam, reformulam. Eles têm digressões, ou seja, desvio do tema principal, né? Qual foi o tema principal da coisa? Remarcar. Mas olha o que ele fez para dizer que estava remarcando, né? E eles tendem a ter circularidade. É o discurso que retorna ao ponto inicial, sem progressão clara, né? Ele vai e ele volta ao mesmo local, né? Eu vou deixar algumas coisas para não pegar mais tempo. Agora, como a gente interpreta isso, né? A interpretação, esse paciente, muitas vezes, ele precisa da fala como terapêutico, porque à medida que eu falo, eu vou elaborando, eu vou tendo os insights. Então, a verbalização como forma de elaboração emocional. São pacientes que têm dificuldade de contenção. Às vezes, os pacientes chegam para a gente tão cheios, eles vêm para uma consulta clínica, mas eles vêm tão cheios que eles precisam falar, né? E falar é terapêutico, mas ouvir é terapêutico também. A gente tem que ter essa noção de que ouvir é terapêutico. Eles estão buscando o quê? Validação. Eles querem ser validados na sua fala. E eles podem também ser diagnóstico de desorganização emocional, né? Então, para alguns pacientes, a fala extensa é a única forma conhecida de expressão emocional, enquanto
para outros, pode representar uma tentativa inconsciente de manter o controle da interação e de evitar temas dolorosos. Então, esse é um dado extremamente importante, né? Qual é o padrão comunicativo e a busca da atenção? O padrão pode ser, a pessoa prolixa pode ser o padrão habitual dela, ela ser uma pessoa prolixa. Todo político é um prolixo, não tem dúvida disso, né? Pode ser uma ansiedade social, insegurança que leva ao preenchimento de silêncios e explicações excessivas. Suportar o silêncio é muito difícil. Eu sou uma clínica. Quando eu comecei a fazer psicanálise, para mim era muito difícil suportar o silêncio do paciente. Mas o silêncio fala, e a gente tem que estar atento a isso. Pode ser uma tentativa de reconhecimento, né? Quanto mais eu falo, mais eu apareço, mais eu posso ser admirada. E também pode ser uma baixa consciência social. Uma certa dificuldade de entender que pode estar prejudicando o outro. Nós não somos assim, né? Aqui na nossa mesa. Aí, os fatores psicológicos associados, quais são? Hiperatividade cognitiva, são pacientes assim. Sobrecarga emocional, é aquele paciente que chega estressado, cansado. Um certo isolamento social. São pacientes que vivem isolados. Quando chegam no médico, é aquele tempo para eles, é um tempo de fala que não pode ser perdido, né? E ansiedade de desempenho, né? Alguém está me ouvindo? Deixa eu ver, 10 minutos, né? Tá bom. Ansiedade de desempenho. Alguém está me ouvindo e eu sou julgada por isso. Eu quero ser o melhor paciente. Eu quero ser o melhor analisando, né? O que é que sugere isso? Para mim, a prolixidade é um mecanismo de defesa. Eu não tenho dúvida que é um mecanismo de defesa. Agora, de que e como é outra coisa. Geralmente, é uma proteção contra a angústia provocada por conteúdos inconscientes ameaçadores. É o que o Tavares está falando, né? O nosso inconsciente, a gente é muito mais do inconsciente do que do consciente. Então, a gente se protege disso. E essa fala prolixa é uma grande proteção. Pode ser uma resistência, uma forma de evitar contato direto com aspectos dolorosos do psiquismo, e pode ser uma associação livre e desviada, tentativa inconsciente de controlar o fluxo de revelações durante o processo terapêutico. A gente sempre diz que a gente precisa ver ouvir o que o paciente diz, o que ele não quer dizer e o que ele não pode dizer. Então, envolve tudo isso, né? Eu vou passar mais rápido sobre isso, mas é o dizer sem dizer. Aí é a nossa sensibilidade. É aquele paciente que fala muito, ele está querendo dizer algo que está no inconsciente dele, que aquilo é difícil, mas ele precisa colocar, e a gente precisa estar atenta a essa frase, o dizer sem dizer. Né? Aí a gente trabalha com transferência e contra-transferência. Parece que isso só é para psicanalista. Não. Transferência é como que o paciente leva para a gente a fala. E a contra-transferência é como a gente reage a essa fala. Né? Porque a gente reage também, a gente se identifica. O paciente está estressado, a gente também está estressado naquele dia, então a gente reage. Essa dinâmica transferencial é que faz o vínculo paciente-médico. Essa transferência. Se não tiver essa transferência, pessoal, o vínculo não se forma. E existe o equilíbrio terapêutico, né? Vou passar por esse também. Agora, prolixidade como sinal diagnóstico. A gente tem transtornos de espectro psicóticos, né?
na esquizofrenia, há uma desorganização de pensamento. O paciente é um paciente psicótico. Ele entra no delírio, né? Eu sempre digo que eu tenho dificuldade de lidar com o paciente psicótico, porque para você entendê-lo, você tem que entrar no delírio dele. Aí eu digo que eu posso entrar e posso não sair depois de entrar no delírio dele, né? Então, os transtornos, na esquizofrenia, há desorganização do pensamento, frequentemente se reflete na prolixidade acompanhada de associações frouxas e tangenciais. O discurso pode tornar-se incoerente e de difícil acompanhamento, né? Os transtornos afetivos bipolares. Vocês provavelmente, muitas pessoas já atenderam, tem o representante aqui, paciente bipolar. Mas vocês já atenderam o paciente que não é psiquiatra e tudo, bipolar? Na fase maníaca, ele leva à exaustão. Depois que ele sai, você pergunta, será que eu vou conseguir atender os outros pacientes? Né? E transtornos de personalidade. O que esse tipo de fala é mais frequente em quê? Nos transtornos bipolares, 85%, esquizofrenia, 65%, 70%, transtornos de personalidade, 65%, transtornos de ansiedade, 45%, e transtornos depressivos, 25%. Né? Eu até achava que era esquizofrenia, mas não. É a bipolaridade que tem uma prevalência maior desse tipo de fala. Né? Quais são as alterações formais do pensamento? Né? Fuga de ideias. São pacientes que começam com a história, quando você vê, eles estão levando para outra e para outra. Né? Eles dissociam. Eu vou ser mais rápida, porque tem uma parte aqui que eu queria que fosse muito colocada. Nós temos alterações do conteúdo do pensamento, que são ideias persecutórias, né? Ideias hipocondríacas, que os meninos já falaram, ideias de culpa. A culpa, ela é mascarada sempre, né? E ideias de grandeza. Esse caso clínico eu vou ler todo. Esse é uma história típica. Doutor, eu estou me sentindo bem, sabe? Ontem eu acordei com dor de cabeça, mas não é sempre. Às vezes eu acordo bem, outras vezes já acordo cansado. Acho que pode ser porque eu durmo tarde, assistindo televisão. Meu filho me deu uma TV nova no meu aniversário, mas o controle é complicado. Falando em complicado, minha vizinha teve um problema com o cachorro dela, que late muito à noite. Talvez seja por isso que não durmo bem. Eu sinto muito calor também, mas o ventilador faz barulho, aí eu fico entre o calor e o barulho. Né? Às vezes acordo à noite e não consigo voltar a dormir. Fico pensando na minha filha que mora longe. Ela me ligou semana passada, dizendo que vai se mudar de novo. Isso me deixa nervosa, sabe? E quando fico nervosa, me dá fome. Mas não posso comer muito doce por causa da diabetes, que o médico falou que tenho ou posso ter. Não entendi direito. Né? É típica essa história. O que é a análise desse caso? O que é que a gente tem nesse caso? A gente tem uma desorganização de ideias, a gente tem uma solidão e uma carência imensa nessa manifestação, tem uma ansiedade subjacente e associação de causas difusas demais. Né? Então, é um exemplo muito bom. Quais são os motivos da prolixidade? O motivo, dificuldade de objetividade. Qual é a manifestação clínica? A ausência de foco. Aquela paciente não tem foco, né? Essa paciente. Abordagem recomendada. O que é que a gente recomenda? Que sejam diretas, questões diretas e estruturadas. O outro motivo, organização em voz alta. Pensamento que se clarifica ao ser verbalizado. O que é que você faz? Você faz pequena síntese do que o paciente diz para ele voltar para o foco. Né?
Medo de incompreensão. Fica repetindo explicações redundantes. Aí você confirma. Olha, você disse isso, eu já acho que é isso mesmo. Né? E elaboração emocional. Conteúdos emocionais inseridos em narrativas tangenciais. Validação emocional com redirecionamento suave. Né? Então, aí tem algumas outras coisas que não vai dar para fazer, mas como a comunicação do profissional com esse paciente prolixo. Manter o foco clínico, você tem, ou seja, estabelecer e retornar constantemente aos objetivos centrais. Voltar ao foco. Propiciar a estrutura, né? Deixar que, de alguma maneira, que o paciente organize o pensamento. Né? Naquela história, o que será que é mais importante para aquela paciente mesmo? A gente tem que ver ali, ela tem uma lista de problemas enorme, mas o que é que ela está nos falando? Né? Equilibrar diretivamente e acolhimento. A gente tem que ser mais focado, mas tem que ser com ternura. Tem que ser com acolhimento. Tem que trazer o paciente para que ele sinta a necessidade também de concluir as coisas. Né? E filtrar informações relevantes. 5 dicas para lidar com pacientes prolixos. Estabelecer limites claros de tempo. Tá? Depois eu vou dizer como é uma frasezinha melhor. Já estou terminando, não se preocupe. Use perguntas diretas e objetivas. Resuma e redirecione a fala. Reforce o foco da consulta. Seja empático, porém firme. Né? Agora, algumas frasezinhas. Frase para estabelecer limites. Temos um tempo limitado. Então, vamos focar nos pontos principais. Eu acho melhor a última. Entendo que há muito a dizer, mas precisamos priorizar. Essa última é melhor do que as outras duas. Você pode fazer assim, podemos explorar esse tema em outro momento. Agora precisamos concluir isso. É outra forma delicada de você trazer. Né? E validação do foco. Seu relato é detalhado, o que nos ajuda. Vamos concentrar agora no sintoma principal, ou seja, valoriza a fala do paciente, mas traz o paciente para um foco que ele não tem. Tá? Aqui não dá mais. As considerações finais. É um fenômeno complexo, a prolixidade é um fenômeno complexo, tem relevância clínica, ela impacta no diagnóstico, exige uma habilidade profissional e exige que haja um humanismo do atendimento. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maísa. Bom, são precisamente 15 horas, menos 2 minutos, de modo que o tempo de que nós dispunhamos para este evento foi cumprido, mas cumprido com muito louvor, a nosso ver. Então, conversando com os debatedores, eles optaram por cancelarmos para dar tempo para seguir o horário, que é respeitar o horário. Eu acho que aqui a gente encerra. Bom, podemos ter 5 minutos para cada debatedor. Então, a gente começa com a doutora Elizabeth. Primeiro, agradecer, né, por estar aqui, ao presidente da Bienal e a todos da comissão. A sua palestra foi excelente, George. A gente sempre aprende com você. Né? Você sabe a experiência que você tem, você trouxe a sua experiência do consultório, e isso é muito importante. Eu, como nefrologista, não tive essa experiência, mas tive experiência na residência quando estava fazendo clínica médica em relação mais a esse tipo de paciente. Se bem que chega, né? Tinha uma paciente que queria ser internada porque tinha proteinúria na urina. Proteína, sem edema, sem nada. Quando a gente foi ver, à noite, no plantão, ela estava colocando clara de ovo na urina de 24 horas. Uma outra, depois que internou, era o quê?
hematura a esclarecer. Quando a gente foi ver, ela estava com o dedo, né, a agulha, e colocando pingo de sangue na urina. Então, falar para os alunos que estão aqui, isso existe e a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa, com certeza, né? E em relação à cibercondria, né, que foi interessante, porque quando falaram da sua palestra, eu já fui lá. Será que tem alguma coisa aí com inteligência artificial? E está cheio, né? E isso já vem até há algum tempo. E agora que eles têm essa facilidade, então, será que esse perfil vai mudar? Deve estar mudando, né? Não é mais a hipocondria clássica, agora vem essa hipocondria relacionada à internet, né? Que é a necessidade de buscar. E vendo mais também sobre o problema socioeconômico, né? Que a gente sabe que o SUS, por exemplo, que atende esse tipo de paciente, na atenção primária, eu estava olhando, a Organização Mundial da Saúde avaliou 15 países, isso não está publicado, só está mencionado, e que chega quase a 60% da somatização, e que não encontra nada. Mas como há o sofrimento, esses pacientes têm que ser atendidos, né? Agora, tem que ver como é que vai ser, esses meninos vão se preparar para atender esse tipo de paciente e ter consciência que é uma somatização e não uma doença real. Tá? E outro ponto aqui falado, que é a síndrome do estudante de medicina, que é no 3º ano. Tem até em 2008, no CREMESP, em São Paulo, eles falam sobre isso, né? Do aluno começar, quando ele entra na clínica médica, né, na área básica não, mas na clínica médica ele começa a sentir tudo que o paciente está sentindo. E dizer para ele que isso é normal e que depois amadurece e isso desaparece. Agora, aqueles que continuam, não sei, talvez você possa dizer, ô Jorge, alguma coisa sobre isso, né? Como esses alunos, porque a nossa preocupação também é com o aluno, né? E o que você recomendaria, se realmente existe algum trabalho em relação a isso, se é realmente uma preocupação? Eu não saberia responder isso. Rapaz, eu estava me lembrando, não passou a última imagem. A última imagem é as últimas palavras do Bob Fish. Eu já mostrei várias vezes, ninguém sabe quem é. Bem velhinho, de cabelo branco. E claramente ele é um TEA, ele tinha Asperger. No dia que eu vi o filme dele, não tem dúvida daquilo ali. É tanto que a vida dele foi uma desgraça. E ele diz a enfermeira que as últimas palavras dele, estava com um tumor de próstata, não aceitou ser dialisado e nem fazer tratamento. Nada mais curativo que o toque humano. Para uma pessoa com TEA dizer isso aí, é porque de fato é. Mas era a última que eu passar. Na realidade, esses casos de alunos são bem transitórios, na maioria das vezes. Se houver persistência mais de 6 meses, usualmente é porque havia uma predisposição, né, e aí deve ser indicado, de fato, uma terapia para esses pacientes. O difícil de fato, a abordagem. Eu não disse tudo como é que eu abordo, mas eu conto sempre rapidamente aqui uma história, que eu começo, quando eu vejo que há conflitos de inconscientes, de coisas que não se lembra, mas não foi esquecido, eu começo contando uma história e termino outra. Eu digo sempre o seguinte: olha, uma criancinha com 4 meses de idade, a mãe dá de mamar, acalenta, ela dorme. Ela sai e vai conversar com a vizinha. A criança, quando ela sai, ela fecha a porta, cuidado, mas o trinco faz uma zoada. A criança acorda. Daí a pouco a criança começa a chorar, chora desesperadamente. Ela não sabe dizer com 4 meses, ela não tem a linguagem de dizer estou desamparada, estou abandonada, estou com medo. Não, mas ela tem um sentimento, e que é muito forte. Isso é como a tatuagem. A mãe corre, acalenta a criança, 5 minutos depois ela para, nada acontece mais. Com 23 anos de idade, essa moça, já uma mulher, pega uma briga com o namorado sai, taca a porta e o trinco foi uma zoada. Ela tem um ataque de pânico imenso. Liga para a primeira amiga, a amiga diz: foi o que aconteceu? Ela conta, diz: mas semana passada a briga foi pior. Por que é que você está assim? Ela não sabe que aquele primeiro trinco que guardou tudo aquilo lá, aquele outro trinco
trouxe inconscientemente. Por isso, nós temos reações desproporcionais. Eu conto essa e depois digo, olha, se com 4 meses a linguagem não era feita, você imagine intrauterinamente. Porque eu vivenciei uma paciente que eu conhecia a família toda, eram meus pacientes, e me diziam que tinha uma que era muito nervosa, que eu não conhecia. Um dia ela veio fazer a consulta, e ela se tremia toda, e o esposo disse, doutor George, quando a gente sai, se tiver uma nuvem carregada, ela volta, não vai para o encontro. Se der um trovão, entra debaixo da cama. Se quer um pingo d'água dela, ela chora. Eu sabia da história que a mãe tinha me contado muito tempo atrás. E eu disse, deixei passar um pouquinho para não dar a intenção que eu estava perguntando na hora, e depois voltei e disse, durante a sua gravidez, aconteceu algo de errado com sua mãe? Ela disse, não. Mas disse, mas tem um fato. Nós morávamos numa cidadezinha do interior, meu avô estava construindo a parede de um açude vizinho à cidade e levava meu tio, que eu não conheci, um rapazinho que mamãe era louco por ele. Um belo dia, a parede do açude caiu, matou 3, um era meu tio. Meu avô foi para a delegacia assinar os papéis e o caminhão saiu levando para a nossa cidade o corpo desse meu tio. E meu avô, quando foi ligar para dizer que não deixasse ver minha mãe, que ela estava grávida de mim, bem pertinho de ter, ver o irmão, o telefone estava quebrado. Aí mamãe, quando correu, que entrou na praça, todo mundo correu, o que ela viu, ela deu um grito, caiu, acharam que ela tinha morrido. Quase não torna. Eu nasci no outro dia. Aí eu disse, por que essa barreira do açude caiu? Ela disse, é porque nessa noite foi uma tempestade lá na cidade, inclusive estava chovendo nesse dia. Mas ela não fez a ligação, porque era consulta, não era análise, não era psicanálise. Eu disse para o esposo, fulano, é bom você pensar nisso, né? Também não compreendeu. Mas está ali claro que o que a mãe sentiu é representado naquele tempo. Ela precisa, por ela mesma, descobrir por encanto desfazer. Não tem outra forma. Mas estava lá bem claro. Então, eu digo para os meus pacientes, toda essa sequência, que é possível que esse comportamento de medo de uma doença possível ou dos sintomas somáticos possa estar relacionado com algo que foi vivenciado na infância, que ele não se lembra, mas não se esqueceu, ou talvez coisas que ele nem saiba e que nunca foram ditas até na época gestacional. Além do campo mórfico, que é uma outra história fora da medicina que eu tenho convicção que existe. Obrigado, doutor Adriano. Bom, eu queria inicialmente dizer que eu sou grata e feliz de estar aqui participando com esse honroso convite da comissão da nossa Bienal. Gostaria de parabenizar a comissão organizadora, no nome do doutor Henrique, do doutor Ivan Murafé e toda a comissão, não só pela organização, mas eu acho pela escolha do tema e até a maneira como foi colocado esse tema. Eu acho que a gente começou mostrando todo o impacto da inteligência artificial e a gente terminou com a consulta, né? O que é que se faz com a pessoa que está nos procurando para dar aquele nosso cuidado. E queria parabenizar também todos vocês que fizeram uma colocação muito pertinente, com uma explanação muito integrada, mostrando as causas das pessoas difíceis, né, da gente fazer esse contato no consultório e mostrando também como o comportamento que a gente deve ter. Então, todos estão de parabéns. E a Maísa, inclusive, mostrou que eu achava uma coisa interessante, é que a gente não deve só achar que a pessoa tagarela é só tagarela porque quer ser tagarela, mas que a gente tem que procurar também o transtorno mental, e mostrou até a prevalência desse transtorno mental, que é até importante nesses pacientes. Assim, a gente não achar que não é uma dificuldade importante que tenha que ser diagnosticada também. Eu queria fazer só um comentário, até diria uma reflexão do posicionamento nosso como profissional de saúde em relação os vilões que nós encontramos com relação ao sucesso terapêutico, ao sucesso do cuidado, versus está chegando essa inteligência artificial. A gente sabe que a inércia clínica, falta de diagnóstico, problema nosso. A inércia terapêutica, por exemplo, o paciente com diabetes, a pessoa com diabetes, ela tem, às vezes, passa anos para poder ser feita
intensificação de tratamento, isso é muito comum, e, claro, muito mais com relação até à própria falta de engajamento do paciente. Então, assim, ele chega e não quer realmente aumentar o número de medicamentos, e a gente, até para ser um pouco solidário com ele, fica atenuando esse processo de intensificação. Então, essa inércia clínica e terapêutica, digamos que até seja muito bem-vinda a inteligência artificial, né? Então, o Noah Note vai nos mostrar, fazer um prontuário, ou colocar essas colocações da pessoa com diabetes ou com qualquer patologia de uma forma mais racional, mais efetiva. O fato da gente ter os algoritmos que a inteligência artificial pode nos passar, mostrando diagnósticos e terapêuticos do ponto de vista baseado a medicina baseada em evidência, mas termina que existe o finalmente da história de uma consulta. É que nós somos responsáveis pela finalização, pelo que nós vamos conversar com o paciente, quando nós vamos conversar com essa pessoa que tem essa patologia que nós estamos atendendo, com relação ao tratamento, com relação à eficácia, à segurança, o acesso. E, realmente, nesse momento, é muito importante que a linguagem, vocês falaram muito dessa linguagem, a verbal e não verbal, e eu queria enfatizar mais uma vez que a inteligência artificial não deu ainda esse robô que tem uma linguagem que possa fazer com que aquela pessoa que nós estamos atendendo tenha um cuidado, vá realmente organizar a sua prescrição, fazer aquilo que está sendo prescrito, porque nós temos que conversar dando motivação. Fazer com que aquela pessoa se engaje, tenha um engajamento, seja um autoconhecimento do que ele está fazendo, ele seja um autogestor, possa fazer o seu automonitoramento, e isso é realmente importante que seja uma performance nossa como profissional para realmente utilizar essa linguagem de uma maneira importante. Eu acho que até nós somos um pouco de atores nessa hora, né? E realmente é um ator que não precisa ser alto, nem magro, nem bonito, mas que seja humanizado e que trabalhe com humanização. Bom, era isso que eu queria comentar. Terminar o comentário, eu vou parabenizar a mesa, 3 grandes competentes clínicos, uma mesa de mais de ciência do comportamento, da psiquiatria, mas dado por belos excelentes clínicos, né? Parabenizar e falar um pouco sobre a apresentação do Tavares. Parabenizar também a Bemos queixa principal, né? Então, o conclave aí, né? Isso é muito bonito, seu encerramento. Lembrar, e a queixa principal, eu sempre falo para os alunos, fazendo uma comparação com o Enem, é que o HDA, a história principal, você não pode fugir do tema, e o tema é a queixa principal. Então, muita gente, claro, que você vai, muitas coisas que estão na queixa principal, e muito relacionado do ponto de vista não de sintoma de origem orgânica, mas muitas vezes de origem psíquica. Então, às vezes, os sintomas você tem que saber. E, infelizmente, mas isso é o que acontece, o sintoma psíquico você tem que ter ausência de alguma coisa orgânica. Você faz por exclusão. Por exclusão. Então, é uma coisa muito importante. E uma coisa muito engraçada, a gente que faz, às vezes, ambulatório no SUS, devido ao tempo exíguo, o tempo muito curto da consulta, os pacientes chegam para a gente, às vezes, com uma metralhadora de queixa principal. Né? Então, a gente diz, qual é que está mais importante para você? Né? Então, por conta do tempo, né? Aquelas consultas, e muitas vezes a gente vê. Mas é uma coisa muito interessante, e é uma arte você saber tirar a queixa principal real, quer dizer, na verdade, o que está por trás daquela coisa, se é uma coisa mesmo orgânica ou uma coisa psíquica, traumática, né, do ponto de vista psicológico. Parabéns para você, e eu não vou fugir do tema, então, isso é uma coisa boa para você. Parabéns. Obrigado. Vamos encerrar, só entregar os diplomas. Pois não, doutor Ivan. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu ouvi aqui, com as apresentações, os comentários, mas queria assinalar um ponto que a doutora Adriana chamou a atenção. Nós nos maravilhamos aqui com a inteligência artificial, com o que já faz e com o que projeta para um futuro breve,
E, curiosamente, nós estamos concluindo a parte de mesas e tudo do evento com essa mesa em que a gente trata o paciente, é um encontro, duas pessoas, o médico e o paciente, né? E isso poderia ter parecido, doutora Adriana, que foi planejado. A comissão discutiu, nós vamos começar assim, mas depois voltar para a consulta. Isso, conscientemente, não aconteceu, mas o nosso inconsciente trabalhou nesse sentido. Era isso que eu queria dizer. Bom, agora vamos entregar os certificados e daqui a pouquinho nós voltaremos. Nós vamos estar o lanche agora, até às 16 horas. Depois vamos voltar para a avaliação final dos trabalhos científicos que foram apresentados na nossa Bienal. E fazer um convite a todos os confrades e confreiras. Hoje à noite, às 19h30, nós teremos a sessão solene de encerramento da Bienal da Academia Cearense de Medicina, no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará. Obrigado.